quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Muito bonito, não é? A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Esta é mais uma aula desta série de lições bíblicas a respeito da antropologia bíblica. Nós estamos estudando nesse trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical, com base nas lições bíblicas adultos da CPAD, sobre corpo, alma e espírito. A doutrina bíblica a respeito do homem, o homem tripartido, conforme a Bíblia, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, como é a proposta didática dessas lições. Nós tivemos uma lição introdutória, depois 3 lições sobre o corpo, e hoje nós estamos iniciando uma série de 5 lições acerca da alma. Nesta primeira, nós vamos estudar sobre a alma como natureza imaterial do ser humano. Depois teremos um estudo sobre a consciência, o tribunal interior. Em seguida, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Depois, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E a 9ª lição, que é a última dessa série sobre a alma, vontade, o que move o ser humano. Depois, nós vamos partir para um estudo sobre o espírito, até porque o nosso estudo, repito, é sobre o homem, o ser humano, corpo, alma e espírito. Muito bem, vamos iniciar então a aula de hoje. Eu estou projetando aqui já o meu estudo, o estudo que eu faço e que é exclusivo para os membros do meu canal. Entretanto, eu compartilho aqui em parte também com aqueles que ainda não são membros. Mas se você ainda não é membro, fica o convite para você se tornar um apoiador do nosso canal e ter acesso a todo o nosso acervo de textos. Nós temos aí muitos estudos, por exemplo, no livro de Apocalipse, nós temos 40 estudos que são baseados na nossa série Apocalipse perícope por perícope, que inclusive deu origem a um livro que será em breve publicado. Então fica o convite para você se tornar membro, ter acesso a todo esse acervo, ter acesso a vídeos exclusivos para os membros do canal e, claro, ter também o selo especial daqueles que são membros do nosso canal. A lição 5, que será estudada no dia 2 de novembro de 2025, de maneira presencial nas nossas igrejas, tem como título a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo está em Mateus 10 e 28, palavras do nosso Senhor Jesus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E a verdade prática diz o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Aí está então a nossa lição, está começando a nossa abordagem e nós vamos utilizar, como eu falei, o nosso roteiro. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Essa lição, então, que dá início a essa série sobre a alma, gira em torno especialmente de 2 passagens bíblicas. Primeiramente, Gênesis, capítulos 1 e 2, ou seja, alguns versículos selecionados desses 2 capítulos, e também vamos tomar como base Mateus 10 e 28, justamente o texto áureo que acabamos de ler, porque nesse único versículo nós temos verdades importantes a respeito da alma. Nós vamos estudar então acerca da alma, sua importância, seus atributos e seus relacionamentos, tanto com Deus como também com o próximo e consigo mesmo. A ênfase recai sobre a imaterialidade e também a imortalidade da alma, isso, claro, biblicamente falando.
Aliás, considerando que nós vamos estudar esse assunto de maneira presencial no dia 2 de novembro, que é justamente o dia de finados, nós incluímos nesse roteiro, especialmente para os nossos membros, um estudo especial a respeito da imortalidade da alma, que, aliás, é um assunto que foi pouco explorado devido ao espaço de que o autor dispõe. Na revista, ele não pôde explorar muito a imortalidade. Claro que no livro que ele escreveu tem uma ênfase maior para essa questão. Porém, na lição, você não tem uma pormenorização da imortalidade, ou seja, a vida após a morte. Então eu fiz questão de incluir um acréscimo, por assim dizer, subsidiário para ajudar os irmãos a estudarem. Claro, isso eu estou colocando à disposição dos membros do canal, porque não vai dar tempo de eu falar de tudo que está nesse roteiro. É um estudo que eu fiz por escrito para os membros estudarem. Mas vamos então para o primeiro tópico, atributos da alma. E o primeiro ponto diz assim: de volta ao Gênesis, ou seja, nós precisamos estudar os primeiros capítulos de Gênesis, especialmente para entendermos esse assunto. Aliás, você já percebeu que há 4 capítulos da Bíblia que, se eles não existissem, você não entenderia praticamente nada do que está na Bíblia. São os 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, e os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulos 21 e 22. Se você tirar esses 4 capítulos da Bíblia, você fica assim perdido nos seus estudos, porque em Gênesis 1 e 2 você tem a origem de tudo, as leis que Deus estabeleceu, e nos últimos capítulos você tem a nossa eternidade, o detalhamento sobre como será o novo céu, a nova terra. Então veja, Gênesis 1 e 2 fala da criação do céu e da terra, e Apocalipse 21 e 22 fala da criação do novo céu e da nova terra. Então é importante voltarmos para o Gênesis, para entendermos essa doutrina antropológica com ênfase para a alma. Então, 2 textos especialmente eu quero destacar. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Veja que de maneira imediata, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Diz a Bíblia que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. Ou seja, no projeto original de Deus, na sua criação ex nihilo, a criação a partir do nada, a criação imediata, claro, Deus já tinha em mente homem e mulher. Não pense você que Deus fez o homem e depois percebeu que o homem estava só, precisava de uma companheira, ou seja, Deus ele sabe de tudo, ele é presciente, ele sabe o fim antes do começo. Então é evidente que ao criar a partir do nada o ser humano, ele já criou, evidentemente, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Depois, claro, quando ele foi dar forma ao que estava previamente criado, aí ele começa pelo homem, ele prioriza o homem na formação, ou seja, na criação imediata, mas não na criação imediata. Na criação imediata, a partir do nada, ele já tinha, claro, no seu projeto original, homem e mulher. Então, por isso que eu digo, de imediato, o Senhor criou homem e mulher à sua imagem. Veja que Deus é espírito. Então, quando a Bíblia diz que ele criou homem e mulher à sua imagem, claro, a ênfase é para o espírito. Não é que Deus tenha formas como nós. Quando a Bíblia fala da boca de Deus, da mão de Deus, tudo isso é uma maneira antropomórfica de falar, de Deus se revelar, na verdade. Isso é antropomorfismo. Não é que Deus, na verdade, tenha as mesmas formas que nós. Ao dizer que nós temos a imago Dei, a imagem de Deus, na verdade a Bíblia está dizendo que nós somos semelhantes a Deus no que tange a sermos seres espirituais eternos. Fomos criados para ser eternos, para termos esse homem interior, ora chamado de espírito, ora chamado de alma, se bem que alma e espírito são distintos, porém, em algumas partes da Bíblia, tanto o termo espírito como o termo alma pode, na verdade, referir-se a ambas as partes, porque elas não se separam.
Elas são inseparáveis, inclusive na morte. Não vá você pensar que o espírito volta para Deus, a alma fica vagando, ou a alma está junto com o corpo. São doutrinas heréticas que ensinam isso. Biblicamente falando, espírito e alma, nós vamos falar mais sobre isso, são inseparáveis. Então veja, ao criar o homem e a mulher à sua imagem, o Deus que é espírito, claro, deu a eles a sua imagem, a chamada imago Dei, que não foi destruída, mesmo no caso do pecador, ela está presente. Claro, ela, no caso do pecador que ainda não se arrependeu, essa parte está bloqueada, está corrompida, por assim dizer, mas não destruída. Não destruída. A imago Dei está presente em cada ser humano. E Deus abençoou então o primeiro casal e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que nós vemos aí? Nós vemos que a união conjugal, portanto, é uma bênção anterior à entrada do pecado no mundo. Antes de homem e mulher pecarem, antes do primeiro casal pecar, Deus já tinha instituído a família. Deus já tinha providenciado ali que homem e mulher se unissem e, claro, a partir daí eles deveriam se relacionar intimamente como marido e mulher para encher a terra, como diz a Bíblia, ou seja, multiplicai-vos. E a lei que Deus estabeleceu para a multiplicação é exatamente essa: quando homem e mulher se unem em amor, além de eles terem prazer mútuo, claro, eles também se unem para a procriação, para a expansão da humanidade. E Deus também disse que o domínio, veja que interessante, quando Deus fala do domínio, ele não fala apenas do homem, gênero masculino. É na criação, quando ele fez homem e mulher, na criação original, na criação imediata, que ele já fala do domínio. O domínio da terra foi conferido tanto ao homem como à mulher. Mas o exercício desse domínio, evidentemente, só seria possível porque Deus dotou o ser humano de racionalidade, emoções e volição que estão ligadas à alma. Isso revela que a humanidade é especial, distinta dos demais seres criados para viver na terra, ou seja, Deus fez o ser humano com uma alma invisível pela qual ele exerce discernimento, ele raciocina, ele tem seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades, o seu ímpeto, e a partir daí, dessas qualidades, ele, claro, poderia exercer o domínio sobre as demais criaturas. Agora, o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que já menciona uma etapa posterior da criação, entendendo que a criação abarca, na verdade, 3 etapas. A criação propriamente dita, a partir do nada, que é a chamada criação imediata, ou seja, não tem nada no meio entre o Criador e a criatura. Deus cria a partir do nada, Deus diz haja e realmente algo passa a existir. Então ele cria a matéria-prima primeiro para depois dar forma a essa matéria-prima. Então, quando a Bíblia diz, no princípio, criou Deus, ou seja, ele estava criando a partir do nada. Isso vale para, claro, o universo, mas vale também para o ser humano. Ele também cria o ser humano a partir do nada. E aí você percebe que depois, numa etapa posterior, ele forma e depois finaliza a obra por meio da feitura, o acabamento, porque nós somos criados, formados e feitos. Leia, por exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 7. Ali está muito claro. O que diz lá? Vamos até ler esse versículo, que não é um versículo que fala propriamente da criação do homem, mas da criação, numa referência a Israel, o povo de Deus, mas observe as 3 etapas. Isaías capítulo 43, versículo 7. Observe: a todos os que são chamados pelo meu nome, agora note, e os que criei, primeiro verbo, criar, para minha glória, e os formei, segundo verbo, formar. Sim, eu os fiz, terceiro verbo, criar, formar e fazer. Você vê isso em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Você vê que Deus primeiro cria, depois ele dá forma
e em seguida ele finaliza a obra, é a feitura, é o acabamento. Veja como começa o capítulo 2 de Gênesis: tendo Deus acabado a sua obra, ele descansou no dia 7º. Agora, observe então em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que os seres humanos são distintos dos animais, sobretudo porque no momento da sua formação do pó da terra, a chamada criação imediata, o Senhor Deus soprou, observe, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando o homem alma vivente. E aqui temos uma pergunta importante a responder. Qual é a pergunta? Quando a Bíblia diz que Deus fez alma vivente, o homem se tornou alma vivente, o que isso significa? Significa que o homem é uma alma, porque diz que ele foi feito alma vivente, ou o corpo desse homem tem uma alma? Nós vamos ver aqui uma discussão importante envolvendo uma heresia, que nós já podemos chamar assim, porque vocês vão ver que é mesmo, que é o chamado monismo. Porque o monismo assevera que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Por isso que quando a pessoa morre, ou seja, não tem essa defesa do que a Bíblia diz de que a alma fica consciente após a morte, que a alma está num lugar intermediário. Não, a alma, na verdade, alma e corpo são uma coisa só. Então, por isso que se menciona no Adventismo, né, quando se questiona o Adventismo, se fala de o sono da alma. E antigamente se enfatizava que a alma dorme junto com o corpo. Não é bem assim, não é que a alma dorme com o corpo, é que alma e corpo, para os adventistas, é a mesma coisa, é uma coisa só. Então aí eu quero entrar nessa questão e responder essa pergunta, se o ser humano é uma alma ou ele tem uma alma, primeiro falando da alma vivente, segundo o monismo. Então observe, o monismo que é defendido sobretudo pelos adventistas, mas não somente pelos adventistas. Há teólogos aí, respeitados até, que nós lemos, que temos que prestar atenção, como esse que eu vou citar aqui agora, que é monista. Então veja, de acordo com os teólogos monistas, aqui eu faço uma citação, não foi dada ao ser humano uma alma, olha aí. E isso é importante por causa de uma antiga tendência. Veja, tem gente que quer reinventar a roda. Cuidado com esse pessoal que fala assim, você ainda crê naquela antiga. Não, hoje estudos mais modernos, mais atualizados. Cuidado, há coisas que precisam realmente ser atualizadas, melhoradas. Mas há muitas doutrinas que já foram debatidas largamente e tem gente aí que está querendo reinventar a roda. Cuidado. E aí vem com essas ideias dizendo, e aí já começa atacando os teólogos do passado, dizendo, falando da alma vivente, veja, não foi dado ao ser humano uma alma. Isso é importante por causa de uma antiga tendência entre os cristãos de pensar de forma equivocada. Veja, quem está equivocado é ele, mas ele diz somos nós. Sobre a natureza humana. Nesse modo equivocado, olha a ênfase, de compreender o ser humano, ele é visto como uma espécie de conglomeração de partes. Aí tentando usar até uma linguagem um pouco pejorativa com respeito àquilo que nós afirmamos biblicamente, que o ser humano é tripartido. Não é bem uma conglomeração, porque o ser humano ele é integral, ele forma uma unidade, mas ele tem essas três partes. Mas aí olha o que o autor diz. Nesse modo equivocado de compreender o ser humano, ele é visto como uma espécie de conglomeração de partes, por assim dizer, sendo as mais importantes um corpo, uma alma e talvez um espírito. A alma nessa narrativa, olha aí, ele chama de narrativa, a nossa posição teológica, é parte transcendental, a mais importante, que sobrevive à morte física e voa para o céu, no melhor dos cenários, para estar com Deus. Aí ele diz, Gênesis 2:7 nos ensina que como resultado da animação divina, um corpo se torna uma alma vivente. Olha aí o monismo. A alma é o corpo animado, diz esse autor aí, o Provan. Agora, alma vivente segundo a Bíblia, isso aqui que é importante. Jesus refuta claramente o monismo, ao distinguir corpo da alma e tratá-la como imortal. É o nosso texto áureo. O que Jesus falou? Não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele, veja, ele está se referindo a Deus, que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Alma e corpo. Olha como ele distingue.
ele diz primeiro que o corpo é morto, mas a alma não. Veja, pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E depois ele diz que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E tem aqui também a citação da história de Rico e Lázaro, que é muito importante para essa questão. Lucas 16, versículos 19 a 31, você conhece bem a história de Rico e Lázaro, em que quando ocorre a morte, você vê que a alma de ambos, tanto de Lázaro, que vai para o paraíso, para o seio de Abraão, como do rico, que vai para o Hades, tanto a alma de um como de outro está consciente depois da morte. Então veja, diferentemente do ensino monista, que nega a tripartição humana, e a Bíblia é muito clara com respeito a isso, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diferentemente dessa heresia, podemos chamar assim, monista, o homem não é uma alma, mas tem uma alma, a qual não é independente do corpo, evidentemente, porque forma-se uma unidade. Assim, conforme Gênesis 2, versículo 7, Deus soprou para dentro do corpo humano o homem interior. Quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, aquele corpo inerte, sem vida, já com tudo pronto para funcionar, mas sem vida, o que Deus sopra para dentro dele? É justamente a parte imaterial, que nós sabemos que é formada por espírito e alma. Nós vamos explicar daqui a pouco o que são espírito e alma. Vamos reiterar, o que já dissemos em aulas anteriores. Mas olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem exterior, isto é, o corpo, se corrompa, ou se deteriore, ou se desgaste, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então veja, Deus soprou para dentro do corpo humano o homem interior, que é a parte imaterial, aquela que vivifica o corpo, a qual é formada pela alma, propriamente dita, onde residem o intelecto, o sentimento, a vontade e também o espírito, que é o espírito, mais precisamente, onde está a chamada imago Dei, a imagem de Deus. E não podemos confundir espírito com alma. Espírito e alma estão intimamente ligados, mas lembre-se que a palavra de Deus penetra lá na divisão. Se há uma divisão é porque não é a mesma coisa. Estão ligados, mas somente a palavra vai na divisão entre a alma e o espírito. E aí então, citando a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, entendemos que o ser humano é um ser tricotômico ou tripartido, constituído de 3 partes, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, ou uma que é imaterial, formada por espírito e alma. Mas aqui a nossa declaração de fé diz 2 partes imateriais, alma e espírito. O corpo é o invólucro do espírito e da alma, contudo o homem é um só, e não cada uma de suas partes, porque é uma unidade, o ser humano é integral. Mas a totalidade delas, uma unidade, o homem na pluralidade, espírito, alma e corpo, e uma pluralidade na unidade. É a parte física que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. A alma, ela não envelhece, a alma não morre, a alma vivifica o corpo. Agora, a alma, ela pode estar abatida, a alma pode estar alegre, a alma, ela tem emoções, ela tem pensamentos, ela tem vontades, mas a alma não morre. Veja, vamos agora para o ponto 2, que o autor denomina entre o espírito e o corpo. Ele está querendo sugerir aí, claro que há uma localização para a alma ou o lugar onde ela se acomoda. Então vamos entender isso aqui. Letra A. Letra A no meu roteiro, porque na lição você sabe, o estudo é bem mais resumido. Aqui eu estou ampliando porque a minha aula é subsidiária. Então letra A, a origem da alma humana. E eu coloquei um ponto aí, não sei se você já parou para pensar sobre isso, a respeito da primeira alma humana. Qual foi a primeira alma humana? Evidentemente, a alma de Adão e Eva, né? A alma de ambos, aí que entra uma questão importante, porque o homem foi formado primeiro. Então, claro, se o Adão foi formado primeiro, ele que recebeu primeiramente a alma.
Então ele foi dotado da alma que Deus lhe deu. Só que Deus, na sua criação original, ele já criou homem e mulher. Ou seja, é Deus que dá a alma. É ele que soprou nas narinas do ser humano. Então, claro, o homem, gênero masculino, Adão, podemos considerar que recebeu a primeira alma. Então a primeira alma é a de Adão. Ao soprar para dentro de Adão o fôlego da vida, o Criador o fez psicossomático, por assim dizer, corpo e homem interior. Veja que esse termo psicossomático geralmente é usado em termos de doença, mas a rigor aqui é uma referência a um ser formado por psique, ou seja, a alma, e soma, que é o corpo. Então, psicossomático, ou seja, ele tem tanto a psique no grego, como também ele tem soma, que é o corpo, também no grego. Então, Deus lhe conferiu, claro, o seu espírito, que é a partícula que Deus colocou no homem, como se fosse um carimbo para dizer, esse é a minha imagem, foi feito conforme a imagem, por isso nós chamamos de imago Dei, em latim. E a alma, claro que é a parte que demonstra que o ser humano ele é único, ele tem a sua personalidade, porque a alma que torna a pessoa única. O espírito, claro, é a partícula de Deus no homem, o corpo é o invólucro, mas é na alma que você vai encontrar a personalidade, quem a pessoa realmente é. E na alma que estão as três faculdades, o intelecto, o sentimento e a vontade. Então a alma é composta dessas três faculdades, a faculdade intelectual, ou a razão, a faculdade sensorial, a sede das nossas emoções, e a faculdade volitiva, ou seja, pela qual nós tomamos decisões, a nossa vontade propriamente dita. Na alma está a nossa personalidade, repito, quem realmente somos. Entretanto, é por meio do corpo, com seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, ou órgãos sensoriais, né, pelos quais esses sentidos se manifestam. Quais são os órgãos sensoriais? Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, só para citar um exemplo, a pele, o exemplo do tato, não é? O tato, ou seja, todo o nosso corpo, ele é sentido, e por meio dele nós podemos também sentir o mundo à nossa volta. Então, quando um vento sopra sobre você, você sente. Quando o sol arde na sua pele, você está sentindo. Ou seja, então, o nosso corpo tem os 5 sentidos. Agora, observe, é por meio do corpo, com seus 5 sentidos, ou órgãos sensoriais, que o homem interior, aquele que está dentro de nós, se comunica com Deus e o próximo. Então você canta louvores como? Por meio da boca. Você põe os seus olhos em coisas boas também, não é? O salmista falou, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então veja como os sentidos são portas da alma. Nós vamos abordar isso posteriormente, aqui nesse mesmo roteiro de estudos. Mas aqui você tem versículos para estudar que estão relacionados com isso que acabamos de falar. Mas vamos avançar um pouco mais. Por quê? Se a primeira alma foi a de Adão, vamos dizer que as primeiras almas foram de Adão e Eva, e foram ali criadas de maneira especial, tanto a alma de Adão como a de Eva, porque eles foram o primeiro casal. Agora veja que Deus, ao criá-los, Deus disse o quê? Crescei, multiplicai-vos. Ali Deus estabeleceu uma lei, então, de que os casais, ao se unirem numa relação íntima, numa relação conjugal, eles seriam instrumentos de Deus para a criação de novos seres humanos. Quem está criando efetivamente é o próprio Deus, porque Deus é o Criador. Só que ele estabelece uma lei de procriação, uma lei pela qual, quando homem e mulher se unem numa relação sexual, gera-se um novo ser humano, e esse novo ser humano, na verdade, ele vai ter a herança genética, evidentemente, dos seus pais, mas ele é uma criatura divina, porque é Deus que dá vida, Deus que cria a vida. Homem e mulher não seriam capazes por si mesmos de criar a vida humana, mas Deus estabeleceu uma lei por meio da qual eles participam, por assim dizer, como ferramentas, como instrumentos de Deus.
Então veja, antes de formar o ser humano, o Criador já havia estabelecido a lei de que homem e mulher se multiplicariam por meio da relação conjugal. Gênesis 1, 26 a 28, que nós lemos, nós citamos no início. Subentende-se, isso é subentendido, há muita coisa na Bíblia que não está de maneira objetiva. Eu fico preocupado quando alguém pensa que a Bíblia só trata de tudo assim de maneira objetiva. Por isso que eu não gosto muito dessas abordagens. Mostra o texto. Claro, tem textos que são evidentes. Agora, a Bíblia é análoga. A coisa que você não tem um texto evidente, mas pelo estudo da Bíblia você entende. Por isso que eu coloquei aqui. Subentende-se, agora, considerando mais um texto bíblico, à luz do que nós já citamos, o Salmo 139, que foi objeto de estudo até na nossa primeira aula, na segunda aula nós falamos sobre isso. Subentende-se à luz de Salmos 139, 14 a 16, que no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, numa relação íntima entre homem e mulher, já que a vida, biologicamente falando, veja, biologicamente falando, começa na concepção, Deus forma o ser humano integral, psicossomático, como eu falei, formado por alma e corpo. Ou seja, mesmo em desenvolvimento, que o corpo ainda está em desenvolvimento, claro. A pessoa não é criada já pronta, como o caso de Adão e Eva, que eles foram casos especiais. Mas a partir da lei que Deus estabeleceu, há uma formação gradativa, ou seja, um desenvolvimento gradativo. O desenvolvimento já é, claro, gradativo, não é? Gradualmente. Ou seja, mesmo em desenvolvimento, o ser humano já se constitui de homem interior, porque no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali Deus já, claro, dota esse novo ser humano de espírito e alma e corpo. Ele já é espírito, alma e corpo ali. Então veja, ele já se constitui de homem interior, espírito e alma, e homem exterior, o corpo. Mas vamos avançar, um outro item, a importância da alma. Porque eu falei que o espírito, claro, é a imago Dei, nesse caso, seria a parte mais importante, que é a partícula que Deus colocou no ser humano para servir exclusivamente de canal de comunhão, de adoração. E se o corpo é o invólucro, qual é o papel da alma? Qual a importância da alma? Veja, embora as partes material, que é o corpo, e a imaterial, espírito e alma, ou espírito mais alma, que são duas coisas diferentes, mas que são inseparáveis. Então veja, embora as partes material e imaterial se separem na morte, porque o que é a morte? A morte é a separação entre a parte material que fica na terra e a parte imaterial que fica sob o controle de Deus. No caso dos salvos, evidentemente, ficam mais do que sob o controle, ficam aos cuidados de Deus, porque o salvo, no estado intermediário, ele está no paraíso, está sendo consolado. O ímpio, no seu estado intermediário, ele não está no paraíso, ele está no Hades, que já é um lugar de tormento. Não é o inferno final, propriamente dito, mas é um inferno, ou uma antessala do inferno final. Tudo isso está aqui no meu roteiro, bem explicado, modéstia à parte, você que tem o roteiro, esse estudo, eu chamo de roteiro por costume, mas não é apenas um roteiro de tópico subtópico, tem conteúdo. Não é só o esqueleto, tem carne, tem nervo, tem pele, então é algo aprofundado, modéstia à parte. Então veja, embora as partes material e imaterial se separem na morte, tem textos aí que tratam disso, o ser humano é integral. Considerando que o espírito, onde está a imago Dei, é a parte mais importante do homem, mediante a qual se estabelece um canal de comunhão com Deus, veja, Jesus falou, Deus é espírito, importa que os que o adorem como? Em espírito e em verdade. Então, a despeito de, veja, a parte mais importante ser o espírito, que estabelece um canal de comunhão com Deus, e o corpo ser o invólucro do homem interior, a alma, claro, ela não pode ser descartada. O ser humano não se restringe a espírito e corpo. Ou seja, o corpo não é apenas o invólucro do espírito, a imago Dei. Tem a alma, que é onde está o intelecto, o sentimento, a vontade. Ou seja, a alma é onde está também a nossa personalidade. É o que nos torna diferentes uns dos outros. Conclui-se que a alma se acomoda, como diz o autor, né, o autor está defendendo isso, o autor das lições,
conclui-se que a alma se acomoda entre o espírito e o corpo, formando uma unidade nessa pluralidade espírito, alma e corpo. Assim, a pessoa cujo espírito é santificado por Deus tem bons pensamentos, sentimentos e vontades, ou seja, o espírito estando ligado com Deus ou reconciliado com Deus, claro, isso vai repercutir na alma. A alma da pessoa, claro, ela vai ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas vontades, e isso, consequentemente, será exteriorizado por meio do corpo. Daí Paulo ter dito que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a imago Dei, que claro, foi reconciliada com Deus, e aí a partir daí a alma também, a pessoa passa a ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas vontades, e o corpo. Então não adianta querer também inverter a ordem, né? Tem gente que quer santificar a pessoa a partir do exterior, a partir do homem exterior, para repercutir internamente. Não, é querer mudar a lógica de Deus, porque primeiro o espírito tem que estar santificado para que a alma seja também alcançada por essa santificação e se exteriorize. Então é isso que precisa ser observado aqui. O terceiro ponto, a alma abatida. Aí tem uma abordagem sobre 3 salmos, né? Então eu coloquei aí que os 150 capítulos, né? Tem gente que não gosta que nós chamemos os salmos de capítulos, mas se você for fazer uma pesquisa de quantos capítulos tem a Bíblia, claro que os salmos vão estar incluídos. Então não tem problema nenhum chamar de capítulo. Não é usual, tá certo? Usualmente chamamos de salmos mesmo, né? Mas os 150 capítulos, ou os 150 salmos do livro de Salmos, estão agrupados em 5 livros, você sabe disso. Então o primeiro livro vai do capítulo 1 ao 41, o livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72, o livro 3 vai do capítulo 73 ao capítulo 89, o livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106, e o 5º livro vai do Salmo ou capítulo 107 até o 150. Entre os muitos salmos que descrevem pensamentos, sentimentos e vontades, ou seja, relacionados à comunhão com Deus pela alma, se destacam 3 na presente lição. O primeiro é o Salmo 42. Neste, que abre o 2º livro e junto com o 43 formam uma oração singular, o salmista, que um dos descendentes de Corá, possivelmente Emã, que era o líder ali, o Salmo 88 mostra isso, aflito, conversando com a sua própria alma, demonstra sua confiança em Deus. Olha aí, o salmista conversando com a sua alma. Agora, no 51, presente no mesmo livro, Davi, talvez na confissão mais emblemática de toda a Bíblia, ele expõe a sua alma diante do Senhor, embora, curiosamente, a palavra alma não apareça nesse salmo. A palavra nefesh, no hebraico. Ela não consta nesse salmo. O que aparece ali é espírito, que é ruach, no hebraico. Mas no Salmo 51, o salmista está falando dos seus sentimentos. Claro, espírito e alma estão intimamente ligados, mas ele está falando dos seus sentimentos, que, você sabe, sentimento é algo ligado à alma. Alguém usa essas ênfases para querer dizer que espírito e alma são sinônimos, mas não, estão intimamente ligados, mas não são sinônimos. Espírito é espírito, alma é alma. Espírito onde está a imago Dei, a alma onde está a nossa personalidade. E aí, claro, essas duas partes formam uma unidade, não tem como separá-las para agirem de maneira independente. Não, elas formam uma unidade. Claro que há casos em que você percebe, por exemplo, Maria, quando ela canta diante do Senhor, aquele cântico de adoração Magnificat, ela faz algo com a alma e, ao mesmo tempo, com o espírito, ela estava agindo de maneira concomitante. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, diz o salmista. Mas olha o que disse Maria. Maria disse assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Ou seja, o espírito estava constantemente em comunhão com Deus. E por isso ela podia bendizer a Deus pela alma, mediante a alma, não é que é a que vivifica o corpo, é que faz com que nós abramos a nossa boca, que nós pensemos, que nós cantemos. Então é esse o sentido. Há uma unidade nessa pluralidade.
Agora, o Salmo 84, também dos filhos de Corá, já no livro 3º de Salmos, ilustra a função da alma de buscar o Senhor em espírito. Olha o que diz o salmista, olha que poesia linda. Com amáveis são, tem até hinos, né? Lembra daquele hino? Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Muito bonito, não é? A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Lembra desse hino? Esse eu cantava no tempo da minha adolescência. É bíblico. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Muito bem. Vamos agora para o tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Primeiro ponto, distinção de substâncias. E aí o autor, ele toma como base, sobretudo, Mateus capítulo 10, versículo 28, palavras do Senhor Jesus. Então, vamos entender esse versículo, Mateus 10 e 28, que é uma passagem que nos apresenta aqui uma resposta. Você tem uma resposta aqui acachapante às heresias do monismo que eu citei e do mortalismo. Por quê? Em um único versículo, o Senhor demonstra com clareza que o homem interior, aqui designado como alma, não é? Psche, substância intangível e imperecível, e o corpo, soma no grego, que é tangível e perecível, são partes distintas e que elas se separam na morte. Jesus foi claro. E aí tem outros textos que tratam disso, repetindo mais uma vez que em alguns casos a alma abrange espírito e alma, e espírito também, espírito e alma. Veja, por exemplo, Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte ao pó como era, o espírito a Deus que o deu. Claro, quando diz que o espírito volta a Deus, ou que fica sob o controle de Deus, é espírito mais alma. Não embarque nessa canoa furada dessas teses mirabolantes que diz que o espírito volta para Deus, a alma fica com o corpo, a alma fica vagando, a alma vai para outro lugar, a alma vai para um lugar intermediário, mas o espírito está com Deus. Não, o ser humano é integral. A única separação, claro, é do corpo, porque o corpo é matéria. A matéria tem que ficar na terra. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tanto que a carne só vai poder herdar o reino de Deus depois da transformação e da glorificação. Porque, claro, quando o corpo for glorificado na ressurreição, não é mais a matéria propriamente dessa terra, mas é algo glorificado por Deus, é algo que já pertence ao céu. Então, Lucas 23, 46, Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Claro, não é só o espírito, aí magudei, mas é espírito mais alma, é o homem interior. Gênesis 35, 18, quando menciona-se ali a morte de Raquel, diz que a alma saiu dela. Claro, não foi só alma, foi alma mais espírito. É o homem interior. Atos 20, versículo 10, quando Paulo orou por Eutico, para Eutico ali, um rapaz tinha caído do terceiro andar, tinha morrido. Aí Paulo ora por ele e diz: a alma nele está, né? Subentende-se que o rapaz ressuscitou, a sua alma estava nele de volta. Alguns dizem que o rapaz não chegou a morrer, foi uma queda muito grande, mas nesse caso também você pode utilizar em favor do que eu estou falando, porque se a alma ainda nele está, é porque a pessoa não tinha morrido, porque a morte é justamente quando separa-se a parte material da parte imaterial. Além disso, o mestre aborda a realidade do inferno final, o Guena, né? Que não deve ser confundido com o lugar intermediário para as almas dos perdidos. Ou seja, quando Jesus disse: não temais que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo, o termo inferno ali no grego é Guena, né? Não é Hades, é Guena, ou seja, é o inferno final, não é o lugar intermediário. E aí, Jesus se refere então ao juízo final, porque em Mateus 10, 28, quando ele diz isso, ele está falando justamente do juízo final, porque ele diz claramente que a alma é imortal, distinta do corpo.
embora forme uma unidade com ele, ou seja, essa passagem tem uma correlação com o texto acerca do trono branco, um texto difícil de entender, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Eu quero até te aconselhar a assistir os vídeos da nossa playlist, a nossa série Apocalipse perícope por perícope. Tem uma aula de 2 horas praticamente sobre Apocalipse 20, 11 a 15, e ali eu tenho explicação nos seus pormenores. Agora, nesse texto, se menciona o quê? Que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Muita gente tem dificuldade com isso. Como que o inferno foi lançado no próprio inferno? Porque o lago de fogo aqui é o inferno. É porque você tem que ver quais são os termos no grego. Porque aqui quando diz que o inferno foi lançado no lago de fogo, é o Hades. E o lago de fogo aqui é uma referência, claro, ao Guiana, ao inferno final. Mas e a morte? Quer dizer que a morte é um espírito? Não, a morte aqui tem um sentido metonímico. A morte aqui é uma referência aos corpos mortos, aos corpos dos mortos que estão na terra. Que a Bíblia diz que a morte dará aos seus mortos, o mar dará aos seus mortos, ou seja, aquilo que está na terra, materialmente falando. E as almas que estão no lugar intermediário, o Hades, também virão para encontrar-se com o corpo, porque se a morte, a separação entre a parte imaterial e a parte material, a ressurreição é a reunião dessas duas partes. Então a Bíblia está descrevendo, na verdade, que vai haver uma ressurreição para que haja o comparecimento dessas pessoas de modo integral perante Deus para receber a sentença final, diante do justo juiz. Então isso denota que as partes material corpo e imaterial alma, dos perdidos, no caso que o juízo final é um julgamento para perdidos, os mortos que não morreram em Cristo, as quais saíram do lugar onde estavam e foram reunidas na segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Jesus foi claro, a Bíblia é clara em Apocalipse, no capítulo 20. Se você ler lá os versículos 4 a 6, você vai ver que a primeira morte, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, a ressurreição da vida. E a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, né? Eu tenho vídeos explicando isso aqui também em pormenores na playlist Vida Após a Morte, mas aqui tem também uma boa explicação, modéstia à parte. Então, quando se diz serão lançados no inferno, propriamente dito, o lago de fogo, a morte e o inferno, né, que é o Hades, o que quer dizer? Aí nós vamos tomar Mateus 10 e 28 para entender, porque Mateus 10 e 28 lança a luz sobre essa questão do juízo final. À luz de Mateus 10, 28, as almas que estão no Hades, lugar intermediário onde estão as almas dos ímpios, e os corpos, metonimicamente falando, a morte, metonímia é aquela figura de linguagem, quando você toma o símbolo pela realidade, a causa pelo efeito, mais ou menos isso, né? E na minha explicação lá na playlist Apocalipse perícope por perícope, eu explico detalhadamente o que é uma metonímia. Aqui não vai dar tempo, mas é bom você entender que aqui é figuração de linguagem. Então os corpos, metonimicamente falando, da morte, juntamente com o Hades, que não é o inferno final, mas é a habitação das almas, é o lugar onde estão as almas dos perdidos, serão lançados no Guiena, que é o lago de fogo. Depois disso, nunca mais haverá morte, o último inimigo a ser vencido. Em outras palavras, Jesus pode lançar a morte, corpos dos mortos perdidos, e o Hades, as almas dos mortos perdidos, no Guiena, porque ele tem as chaves de ambos. Então, quando Jesus disse, não temais os que só podem matar o corpo, temei, sobretudo, aquele Deus que pode lançar no Guiena as almas daqueles que não se arrependerem. O ponto 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Então veja, em Mateus 10, 28, Jesus refuta toda e qualquer abordagem materialista ou fisicalista do ser humano. Na atualidade, o marxismo e suas vertentes, neomarxismo, marxismo estrutural, etc., marcadamente ateístas e materialistas, considera a luta de classe, impulsionada pelas contradições materiais da produção capitalista, a principal força histórico-social, ou seja, tudo gira em torno disso aí, luta de classe. O materialismo filosófico, empregado pelo marxismo, baseado na dialética de Karl Marx e Friedrich
Friedrich Engels, que são autores do famoso Manifesto Comunista, que é onde está realmente a ideologia de Marx, né? Há outras obras de Marx que suavizam isso, mas se você quiser conhecer de fato Marx e o marxismo, é o Manifesto Comunista, de 1848, que apresenta a principal faceta de Karl Marx. Veja que o marxismo, de maneira geral, está de mãos dadas com a ideologia comunista, que também emprega a metodologia materialista para criticar e tentar desconstruir ou abolir o desenvolvimento da sociedade de classe, a propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Veja que eu estou passando assim, de maneira rápida, en passant sobre isso, porque o nosso assunto aqui é mais teológico, eu não quero entrar nessas questões políticas. Mas o marxismo é citado pelo autor porque o marxismo é a principal filosofia hoje em dia ateísta e que defende o materialismo, a matéria, ou seja, nega o sobrenatural, o espiritual, sobretudo no que tange ao cristianismo, porque o materialismo está até aberto a outros conceitos de religião, panteístas, mas com respeito ao Deus Criador, ao teísmo, isso aí eles querem rejeitar, eles elegem o cristianismo como o seu principal inimigo. Agora, essas ideologias, marxismo e afins, são claramente anticristãs e antibíblicas. Além de negarem o ensino das Escrituras sobre a alma, o pecado, a salvação e a vida após a morte promovem a perseguição aos cristãos e são responsáveis pela morte de milhões de pessoas ao longo da história. Aí o ponto 3 explica um pouco mais isso, materialismo e teologia. Letra A, materialismo e ateísmo são faces de uma mesma moeda. Os materialistas são ateus na prática, mas o problema maior deles é com Deus, o Deus pessoal do cristianismo, e não com as religiões panteístas, como eu falei. Eles negam a realidade do mundo espiritual e afirmam que a religião, especialmente o cristianismo, é desnecessária, já que não há outra realidade além da matéria. Então eles negam o que a Bíblia diz, Deus se revela por meio da natureza, as coisas invisíveis de Deus, disse Paulo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O salmista disse, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Mas os materialistas negam tudo isso, porque para eles a Bíblia é produto da imaginação. Infelizmente, aqui um alerta, há segmentos teológicos abraçando formas maquiadas, cristãs, entre aspas, do materialismo filosófico, mediante as quais negam verdades fundamentais do cristianismo e abraçam a heterodoxia. Para não dizer a heresia, Heterodoxia e heresia são sinônimos, mas heterodoxia é um termo mais suave, eufêmico até, Veja, os principais são a teologia da libertação, no catolicismo romano, e a teologia da missão integral, no meio evangélico. Infelizmente, há teólogos aí conhecidos, que têm até uma certa relevância, que estão abraçando esses conceitos anticristãos. Entretanto, para resumir aqui, que eu não quero me deter muito nessa questão política, eu só quero ser enfático numa coisa, não existe cristianismo marxista, nem marxismo cristão, porque são duas coisas excludentes. Se é marxista não é cristão, se é cristão não é marxista. Mas aqui, isso aqui eu não vou comentar, mas é um presente que eu estou dando para os meus apoiadores. Você que é meu apoiador, olha aqui, subsídio especial acerca da imortalidade da alma. Eu coloquei até aí, considerando que dia 2 de novembro é dia dos finados, um termo mais suave para mortos, outro eufemismo, acrescentamos aqui um subtópico a respeito desse assunto. Então olha quantos pormenores, não vai dar tempo de comentar, eu já comentei alguma coisa en passant, mas aqui é para quem é meu apoiador poder se aprofundar. Olha as perguntas que eu vou responder, os pontos que eu vou abordar aqui. O que a Bíblia diz a respeito dos finados? Ou seja, quem são os mortos? O que acontece com os finados entre a morte e o juízo? Nos tempos do Antigo Testamento, paraíso e Hades ficavam numa mesma região. O inferno final é chamado de lago de fogo. Olha quanta coisa importante. Morte e Hades serão lançados no inferno. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco tem uma pormenorização aqui. Todos os mortos ímpios vão ressuscitar.
A morte dará o corpo e o Hades a parte que não está neste mundo físico, isto é, a alma. Por aí vai. E quanto aos mortos em Cristo? Aí tem a explicação. Então veja, os mortos em Cristo no dia do arrebatamento, o que vai acontecer? Veja quantos pormenores. Mas vamos para o terceiro e último tópico. Lembrando então, se você quiser ter acesso a tudo isso aqui que eu mencionei, é só ser membro do canal, clique aí no QR Code que está aparecendo na tela e você vai poder se tornar membro do nosso canal. É muito importante que você seja membro, nos apoie e tenha benefícios, evidentemente. Terceiro tópico, alma renovada e submissa a Deus. O primeiro ponto é edificação e saúde. Estudamos nas lições anteriores acerca do cuidado com o corpo, mas a alma também precisa de atenção. Foi Jesus que falou. Então eu coloquei aí, cuidando do corpo para ter alma e corpo sadios. É interessante isso, quando você cuida do corpo, a sua alma agradece, não só o corpo. É importante você observar isso. Você pensa que você cuidando do corpo, você está fazendo bem só para o corpo? Não, para a alma também. Então, quando nos alimentamos bem, praticamos exercícios e procuramos ter um sono reparador, a alma se beneficia disso, pois somos seres psicossomáticos, integrais. Por isso o Senhor alerta, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então veja, a pessoa às vezes come demais, embriaga-se e também fica muito preocupada com o futuro, ansiosa. Tudo isso prejudica o coração da pessoa. Aqui Jesus falando do homem interior. Quando nos entregamos aos prazeres da carne, comendo exageradamente, consumindo bebidas alcoólicas, além de nos preocuparmos excessivamente, nossa comunhão com Deus é prejudicada. E aí outro ponto, cuidando da alma, veja, cuidando do corpo você ajuda a alma e o corpo. Agora, cuidando da alma, você ajuda também o corpo, além da própria alma. Ambos ficam sadios. A alma se alimenta do que ouvimos, do que falamos, do que vemos. Nossos sentidos são portas da alma, foi o que eu falei. Veja quando Isaías falou, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Veja, ele estava falando tanto daquilo que ele falava, como daquilo que ele ouvia, que estava prejudicando a sua comunhão com Deus. O salmista também falou, não porei coisa má diante dos meus olhos, assim por diante. Feliz é o salvo em Cristo que ora, prega o evangelho, fala o que é positivo para si, porque a pessoa que vai falando, pobre de mim, eu não sou ninguém, eu sou um coitado, está alimentando a alma de maneira negativa. Agora, quando você tem pensamento positivo, você fala com a sua alma, não, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu tudo posso daquele que me fortalece, você está também falando que é positivo, está alimentando a sua alma. E falando para o próximo também, você está ajudando o próximo e a si próprio. Então, feliz é aquele que ouve também a palavra, ouve louvores, aquele que vê o que edifica, não é? Se o homem interior estiver bem, o corpo, ainda que se deteriore com o passar dos anos, terá maior resistência às intempéries da vida. Ou seja, a pessoa fica mais resistente. Às vezes tem uma certa idade, mas resiste os problemas, consegue superar as dificuldades. Não podemos permitir que a nossa alma armazene emoções e pensamentos negativos. Ontem já é história. Você vai ficar preso ao passado? Avance. E o nosso futuro está garantido, está nas mãos de Deus. A nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao de Jesus. Nossa mente deve estar firmada em Deus, como disse o profeta Isaías, a fim de não vivermos ansiosos por coisa alguma, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos que pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama e etc. Se há algum louvor, diz Paulo, nisso pensai. Pedro também falou, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Às vezes a pessoa fica permitindo que as ansiedades a consumam. Não, olhe para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lance sobre ele as suas ansiedades. E o último ponto, o último subtópico, purificação e renovação. Se por um lado a mente firmada em Deus e os desejos puros fortificam a alma, os maus pensamentos, as intenções más e a cobiça carnal enfraquecem a alma.
Veja, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, disse João, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. E a sua concupiscência, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha quantos versículos aí para você estudar. Quando alguém não consegue resistir à tentação, isso certamente acontece porque sua alma está vulnerável. Claro, se a pessoa não alimenta a sua alma, ela fica vulnerável. E aí a pessoa fica sujeita também ao pecado. Por isso, Tiago ensina que devemos nos sujeitar a Deus para podermos resistir ao diabo. Muitos gostam daquela ênfase, não é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muito bom. Mas, olha o que Tiago falou. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para você resistir ao diabo, você tem que primeiro sujeitar-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que maravilha! E o autor conclui, então, essa lição maravilhosa com as seguintes palavras. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura sua alma. 1 Pedro 1,22, 1 João 1,7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, é o cuidado que devemos ter, a nossa administração do corpo, mas também da alma. A alma, claro, é onde está a sede dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades. Mas Deus nos deu as ferramentas para administrar a alma, para a alma não prevalecer. Eu não aguentei, aquele sentimento me dominou. Pois é, o sentimento te dominou por quê? Porque você não estava em comunhão com Deus, porque você não estava priorizando aquilo que alimenta a alma positivamente. Aí a sua alma ficou vulnerável. Então alimente a sua alma, cuide da sua alma, e isso vai repercutir no seu corpo. E claro, cuidando da alma vai repercutir também no espírito. O espírito influencia a alma, claro, que é o canal de adoração com Deus, o homem reconciliado com Deus. A imago Dei está ali, mas a alma é por onde você recebe aquilo que abastece todo esse homem, esse ser integral, para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida em tudo. Amém? Se você desejar, então, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se e não se esqueça de tornar-se membro. Aponte aí a sua câmera para o QR Code, seja membro, apoie o nosso canal e você também vai ter os benefícios, ou seja, nós estamos aqui uns ajudando aos outros. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.